tá ligado? Tá no verdinho aqui. Quer dar um toquinho aqui, Luan? Mas hoje nós vamos estudar. Quer chegar aqui? Enquanto isso, aqui tá. Não. Tá, não tá? Essa é a classe dos profetas. Nós estamos estudando o profeta Isaías. Nós estudamos no ano passado 12 profetas menores, mais o profeta Daniel. E faltam 3 profetas. Obrigado, está funcionando lá agora. Faltam Isaías, mais Jeremias e Ezequiel. É claro que nós estudamos os capítulos 1, você aprendeu já o 2. Na semana passada, nós estudamos 3 ou 4 capítulos, chegamos no capítulo 6. Essa canção maravilhosa aqui, então, nos fez lembrar da aula passada, onde Isaías vê lá o Senhor sobre o alto e sublime trono. Mas hoje nós vamos estudar alguns capítulos. Eu espero que Deus fale com você, porque não tem jeito. Quem prepara o estudo, Deus fala primeiro lá, você chora lá, você fica nervoso lá. A aula vem tudo na sua mente antes lá. A gente chora dobrado, lá e aqui. E assim, eu tenho o maior prazer, pastor. É muito edificante, né? Quando Deus fala. Nós estamos aprendendo que é uma história que aconteceu há 740 anos antes de Cristo. É uma história que aconteceu com nossos antepassados, né? E nós vamos estudar hoje, então, continuar estudando essa história, no capítulo 7, e vamos aprender. O problema é o seguinte, como nós vimos no capítulo 1, Isaías, ele participa, na verdade, do reinado de 4 reis. Então, assim, acredita que ele reinou, né? Que ele profetizou ali por volta de 60 anos, 65 anos. E hoje, especificamente, você não pode esquecer o seguinte. Existe aqui um povo, que é o povo de Israel. E esse povo, ele foi quebrado por 2 irmãos. Vamos pensar assim. 2 irmãos, né? O irmão aqui agrupou aqui 10 e outros, né? Uma família com 10 irmãos e uma família com 2 irmãos, mas na verdade se tornaram 2 nações, 2 irmãos. E esse pensamento vai vir hoje para a gente aí. Deus falando, na verdade, é o seguinte, olha, você tem um irmão, sabia? Você tem um irmão, sabia? E eu espero que Deus fale com você. Deus nunca deixou de falar com nenhum irmão. Aqueles irmãos lá de cima, Deus sempre mandou alguém para falar, sempre um profeta falando com eles, mesmo eles tendo reis que não buscavam a Deus com o coração. Teve um lá em cima que prestasse, e aqui embaixo apareceram alguns também que se desviaram de Deus, mas esses que estão mais escurinho aqui, ó, eu coloquei, são reis que nunca fizeram o que era reto perante Deus. E aqui embaixo, nessa família aqui de Judá, aconteceram alguns reis também ali que pisaram na bola. Bom, essa história aconteceu aqui. Isaías pegou então o reinado de 4 reis aqui, e lá em cima tinha um contemporâneo de Isaías, que era Oséias. Bom, olha que interessante. Naquele período do reinado do profeta Isaías, a Síria tornou-se um grande império. Porém, havia impérios menores, por exemplo, o Egito, tá bom? Tinha a Síria aqui para cima também. A Babilônia estava escondidinha aqui, ó. Mas a Síria se tornou um grande império, no final das contas lá, ok? Porém, você precisa ler comigo esse capítulo, porque o que vamos fazer hoje, nós vamos pegar a visão do profeta Isaías, os próximos capítulos, 7, 8, 9, 10, vamos ver. O Isaías está ali amarrado, vamos ver assim, ele está engessado. Ele leva a mensagem, ele está lá à disposição, mas o rei não leva Isaías a sério. Vocês vão ver, é muito interessante. Então, se você abrir a sua Bíblia no livro 2 Reis, capítulo 16, para facilitar e nós ganharmos tempo, eu vou ler com você aqui, tudo bem? Olha aqui na tela, aqui, ó. Dá uma olhada.
Livro de 2 Reis é o fundo histórico desse rei aí chamado Acás. Rei de Ju. Portanto, o rei onde tem lá o templo, Jerusalém. Então Deus permitiu que esse rei estivesse lá, tudo bem? Lá em Jerusalém, em Judá. Então acompanha aqui, olha. E está aqui embaixo, ó. Aqui nessa história aqui, ó. Ele está aqui. E lá em cima tem gente falando também lá. Tem outro rei lá, governando Israel, que é o Pecas. Tá bom? Pecas, pecado, está quase ali, né? Nome bem peculiar. Então presta atenção, ó. No 17º ano do reinado de Peca. Aqui em cima, ó. Estava reinando lá em cima. A Bíblia é assim, super legal, né? Ela dá a localização de um rei lá em cima para citar outro aqui embaixo. Então, vou voltar lá. Ó, no 17º ano do reinado de Peca, filho de Remalias, Acás, filho de Jotão, rei de... começou a reinar. Localização histórica. Certo? Se situamos na história. Então, o rei Acás, aqui, ó. O Acás tinha quantos anos? 20 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 16 anos. Olha só, a Bíblia está dizendo isso, que ele começou cedo, jovem, e durou quantos anos? 16 anos em Jerusalém. Então procure entender, certo? Vamos embora. Bom, ao contrário de Davi, seu predecessor, não fez o que era reto aos olhos do Senhor. Ou seja, fez besteira. Ele não buscou a Deus. Mesmo sendo rei lá em Jerusalém, apareceu alguém lá que não deu ouvidos a Deus. Certo? Ok. Então vamos ver o que ele fez. Para você entender a mensagem do profeta Isaías. Nós vamos ler o capítulo 7, 8, 9. Se você não ler esse contexto histórico, você vai chegar assim, o que o Isaías está falando mesmo? Deu para entender? Então rapidinho, vem comigo. Ele andou no caminho dos reis de... como assim? Volta para cá. Olha, lá em cima é a tribo de Israel. Ali em cima nenhum rei serviu ao Senhor. Nenhum rei em Israel buscou a Deus nos momentos difíceis. Nenhum rei ali em cima adorou a Deus de coração. Nenhum rei ali em cima fazia o que Deus pedia para fazer em todos os momentos. E aqui embaixo... a maioria, graças a Deus, serviu a Deus. Estão em branquinho ali, está em azulzinho, está lá em cima. Então, vou voltar lá. Só para você entender. Andou no caminho dos reis de Israel. E ele estava lá em Judá, só para você entender. Está escrito aí. E Isaías estava ali. Aí, eu estou aqui. Vai, rei, o que você precisa? Isaías estava lá, você vai ver, Isaías estava falando. Olha, eu estou ali, eu falei. Ele não quis ouvir. É incrível. Estava lá, vamos embora. E chegou até a fazer o que, meu amados? Fala. A queimar o seu filho em sacrifício a outros deuses. Você entender para onde foi o coração daquele homem, rei de Israel, rei de Judá. Dói o coração, não dói? Imitando os costumes detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas. Quando Deus vem lá com Josué, expulsa todo mundo, olha, não imita essas nações, eu quero ser o seu Deus. Tá bem. Então, só para você entender o rei que estava lá. E ao lado dele estava quem? O profeta Isaías. Isso é um grande ensinamento. É um grande ensinamento. Você pode ter um homem de Deus ao seu lado. Esse homem pode dizer, vem cá, eu vou orar com você, vou dobrar o joelho. Mas você escolhe. Você escolhe servir ou não. É você que escolhe. E está aí, esse rei, vocês vão ver, é fichinha aqui. E esse rei, então, ó, ele andou nos caminhos dos reis de Israel. Como assim? Então, lá de cima. Vamos embora, continua. Ele também ofereceu sacrifícios e queimou incenso nos altares idólatras, no alto das colinas e debaixo de toda a árvore frondosa. Sabe, tem uma situação lá no reino do norte, muito interessante, que nós já estudamos. Quando
a Síria invade lá o Reino do Norte, já já vai acontecer isso aí, o rei da Síria, o costume dele era misturar as nações, daí que veio lá os samaritanos. E quando começa a misturar as nações, o rei fica um pouco preocupado lá, o rei da Síria, com aquele povo, fala, caramba, está cada um buscando o seu Deus lá em cima, e tem leão, os leões estavam devorando todo mundo lá. Está escrito na sua Bíblia isso. Aí sabe o que o rei da Síria faz? Ó, pede para um dos sacerdotes que serve o Deus, para ir lá ensinar aquele povo a adorar o Deus da terra deles. Assim, o rei da Síria ficou preocupado. É fantástico a percepção assim de buscar a Deus, o Deus do lugar, assim, mesmo na ignorância deles. E aqui, ó, o rei Acaz fez o quê? Ofereceu incenso a altares idólatras. Ele não se preocupou em adorar a Deus, conforme Deus havia dito para Moisés. Bom, agora começa uma trama aqui super interessante, presta atenção. Então, Rezim, rei da Síria, uma outra nação, lá tinha o Egito embaixo, a Síria um pouco mais lá para cima, não era a Assíria, era a Síria, outro país. Olha que interessante, está lá. Então Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, saíram para lutar contra Acaz e sitiaram Jerusalém, mas não conseguiram. Então, para você entender. Peca era rei de Israel. Vou voltar um pouquinho, só para você entender. Eu sei que você entendeu, mas segura um pouquinho aí. Israel estava aqui. Era Peca, que era o rei de Israel. O Acaz está aqui embaixo. O Peca, que era rei de Israel, lá de cima, bateu um papo com os vizinhos, com a Síria. Vem cá, o seu exército é mais forte. Olha, eu quero destruir meu irmão lá embaixo. Olha, eu quero destruir meu irmão, eu quero derrubar meu irmão. Aí ele fez uma aliança com a Síria e desceu. Vamos embora. Aqui. Desceu para lutar contra, mas não conseguiu. Não conseguiu. Deus não permitiu. E Isaías estava lá. Estava lá, Isaías. Vamos ver daqui a pouquinho. Deus não permitiu. Correto? Presta atenção. Mas, vamos ver. Naquela ocasião, Rezim recuperou Elate para a Síria. Quer dizer, então a Síria era uma pequena potência ali. Ele foi lá e recuperou lá a cidade. E recuperar é o seguinte, amados, é pagar impostos, tá? Eu sou o seu senhor, paga imposto. Estava lá, acompanha lá. Expulsando os homens de Judá. Foi lá, uma cidade acoplada a Judá, sai daí. Os edomitas, então, se mudaram para Elate, onde vivem até hoje. Hoje, quando foi escrever lá a Bíblia. Bom, presta atenção. Olha só. O Acaz era rei de Judá. E o Peca, rei de Israel. Quando o Acaz ficou sabendo dessa trama, olha o que ele fez. O Acaz enviou mensageiros para dizer a Tiglat-Pileser, rei da Assíria: sou teu servo. Olha só, o Isaías do lado se contorcendo. O Isaías do lado se contorcendo. E o Acaz fala assim: olha, manda uma carta lá para o rei da Assíria. Sou teu servo e teu vassalo. Vem salvar-me das mãos do rei da Síria e do rei que estão me atacando. E o Isaías ali do lado: eu estou aqui, nós temos um Deus, eu estou aqui. Porque tinha Jerusalém, estava lá, eles estavam atacando, igual o filme mesmo, joga bomba, joga lá, aquelas catapultas lá, vai lá, vamos, pensa assim. Olha que interessante. Acaz ajuntou a prata e o ouro encontrados no templo do Senhor e nos depósitos do palácio real e enviou-os como presente ao rei da... eu vou pagar o serviço. Esse então atendeu ao pedido. Atacou Damasco e o conquistou. Deportou seus habitantes para aqui e matou. Ele atendeu o pedido. Ele atendeu, subiu lá em Damasco, matou todo mundo lá, prendeu e livrou. Então o rei Acaz foi a encontrar-se com ele, com Tiglat-Pileser, rei da... Até aqui tudo bem? Entendeu a trama? Israel juntou com a Síria para destruir Judá.
Judá, então, bate um fio lá, telefona lá para a Síria, ô rei, ó, é o seguinte, eu quero alugar seus soldados, quero comprar seu serviço de proteção. Verdade. Ele vai lá, então, manda a carta, eu pago, quanto? É ouro. Aí o rei, tá bom isso aqui. E aí ele vai lá e salva. Bom, salvou? Então eu vou lá cumprimentar pessoalmente ele, vamos lá. Presta atenção, rei, eu estou falando do rei de Judá, hein? Não estou falando de qualquer um, não. Ele viu o altar que havia em... Meu pai do céu. Não tinha o templo lá em Jerusalém? Não tinha tudo lá? Mas ele viu o altar que havia em Damasco e mandou ao sacerdote Urias um modelo do altar com informações detalhadas para a sua construção. Porque na cabeça dele, que ele não tinha intimidade com Deus, não queria ouvir o profeta, se naquele momento a Síria tinha um poder bélico para destruir a Síria e o inimigo, eu vou me apegar àquele Deus. Olha, na cabeça dele estava assim, daquele líder. Segura aí. Vocês estão entendendo essa história? Não é uma mensagem de Isaías, vai ficar no vácuo. Ok. O sacerdote Urias fez o quê? Construiu. Manda quem pode, obedece quem tem conta para pagar. É assim? Cuidado, hein? Mais para frente aí, é até bom que os jovens estejam aqui, que a gente leia isso. Você vai responder pelos seus atos. Mesmo que o seu professor esteja te ensinando errado e você esteja concordando com ele, o professor vai prestar conta e você também. O Isaías vai falar isso hoje. Urias foi lá, fez instruções enviadas lá e terminou antes do rei voltar. Vamos fazer rapidinho aqui, tem a surpresa, rei. O rei voltou, estava pronto o altar. Quando o rei voltou de Damasco e viu o altar, aproximou-se dele e apresentou a oferta sobre ele. É esse aqui que eu vi. Agora eu vou adorar. E olha que coisa, Pel. O cara estava ali, na cabeça dele, aquele altar era físico. Em espírito, ele estava lá naquele altar que ele viu. Consegue entender? O rei Acá estava adorando ali, fisicamente, mas a cabeça dele estava onde? Lá no altar. Sabe quando você está aqui, não está? Está só a carcaça aqui, e o motor está longe? Igual. É igual. Você entendeu, né, Cléo? De vez em quando você fica assim. Então é o seguinte, ó. Quando o rei voltar lá, continua, ó. Ofereceu o seu holocausto e sua oferta de cereal, derramou sua oferta de bebidas e aspergiu sobre o altar o sangue do seu sacrifício de comunhão. Ele tirou da frente do templo, da parte entre o altar e o templo do Senhor, e o altar de bronze que ficava diante do Senhor, e o colocou diante desse altar. Continua. Então o rei Acás deu essas ordens ao sacerdote Urias. Qual foi a ordem? No altar grande, ofereça o holocausto da manhã e a oferta de cereal da tarde, o holocausto do rei e a sua oferta de cereal e o holocausto da oferta. Quer dizer, espalhe sobre o altar todo o sangue do holocausto. E o sacerdote Urias fez tudo isso que o rei ordenou. Para quê, Bíblia? O rei é a lei. Entendeu o que está acontecendo em Judá? E sabe quem estava presente lá? O profeta Isaías. Só para você entender, continua aí. Pessoal, não estou dando uma mensagem não para você não, viu? Estou lendo só a história, certo? Só para você entender. O rei tirou os painéis laterais, tirou o tanque de cima, por causa do rei da Assíria, tirou a cobertura que se usava no sábado, que fora construído ao templo, e suprimiu a entrada real lá do... Quer dizer, tudo para agradar lá ao rei e o Deus dele. E os demais acontecimentos do reinado de Acás e suas realizações estão escritos nos registros históricos do rei de Judá. Acás descansou com seus antepassados e foi sepultado junto a eles na cidade de Davi. Seu filho Ezequias foi o seu. Quantos anos esse homem reinou? 16 anos. 16 anos. 16 anos ali, conduzindo o povo a fazer coisa errada, não consultando o profeta Isaías.
Você entendeu? E Deus então está lá. Ô, Isaías, vem cá. Sabe Israel, que fez parceria com a Síria para destruir Judá? E sabe o rei de Judá? Eu vou te compartilhar um segredinho. Vamos embora. Aí Isaías, capítulo 7, diz isso. Olha só. Quando Acás, filho de Jotão, e neto de Uzá, o rei Rezim, da Síria, Peca, filho de Remalias, rei de Israel, atacaram, mas não. Entenderam o capítulo 7? Do que nós estamos falando? Nós estamos falando desse episódio, que gerou a construção desse altar, né, profano lá, onde 16 anos ficou o rei lá, oferecendo holocausto para um Deus que não era o Senhor, que não era o Deus de Israel, que não era o Deus de Israel como nação em si, né? Não era o Deus de Judá. Informaram ao rei, a Síria montou acampamento em Efraim, com isso o coração de Acás e do seu povo agitou-se, como as árvores da floresta agitam-se com o vento. Então o Senhor disse saia e leve seu filho, Sear-Zebubte, vai encontrar-se com Acás no final do aqueduto. Ó, Isaías era casado, hein? Aí, no final do aqueduto do açude superior da entrada, que vai para o campo do lavandeiro. Diga a ele, tenha cuidado, acalme-se e não tenha medo, que o seu coração não desanime por causa do furor desses restos de lenha fumegantes, Rezim, a Síria e o filho de Remalias. Sabe o que significava o nome do filho do Isaías? Um remanescente voltará. Se você pesquisar aí, ó, o filho dele tinha esse nome aqui. Qual o significado? Um remanescente voltará. Deus, naquela situação, pediu para Isaías colocar o nome, olha, haverá um remanescente. Quando você olhar para o seu filho, mesmo acima de todas as tribulações, de toda coisa errada que você está vendo, não perca a esperança. Olha para o seu filho. E Deus Isaías não sabia, ó, eu vou enviar o meu. Eu vou enviar o meu. Deus estava falando para ele, o remanescente. Quando você olhar para o seu filho, mesmo tendo tanta desgraça, vou lá. Isaías então foi lá falar com o rei e levou o filho dele, caçulinha. Fica firme aí, Isaías, mas por quê? Leva lá, qual o nome dele? O remanescente voltará. Vê na sua Bíblia, é muito lindo. Eu não sei porque Deus fez isso, mas Deus conhecia o coração de Isaías. Quero que você entenda, Isaías. O Isaías está convertido já, lembra? Se converteu a semana passada? No capítulo 6? Ok. Como assim convertido? Irmãos, 6 anos. Quer dizer, nós ficamos 5 capítulos estudando Isaías. E no capítulo 6 que ele vê Deus, que ele vê a glória, que ele se converte. Por quê? Ele estava muito preocupado com os outros. Não é isso? Mas aí já foi essa lição. Continua. Então, o Senhor disse a Isaías, já foi essa parte, né? Porque a Síria, Efraim e o filho de Remalias têm tramado a sua ruína, dizendo, vamos invadir o reino de Judá, vamos rasgá-lo e dividi-lo entre nós, e fazer o filho de Teobate reinar sobre ele. Ó, então, Deus revelou, através do profeta Isaías, tudo estava acontecendo. E que o rei Acás fez, nós já sabemos, né? O que ele fez. Mesmo Deus livrando, não permitindo, ele não serviu ao Senhor. Ele acreditou que o elo dele, que o pagamento dele para o outro rei foi que livrou. E aí ficou assim na cabeça dele. Assim diz o soberano, o Senhor, não será assim, isso não acontecerá, pois a cabeça da Síria é Damasco, e a cabeça de Damasco é Rezim. Em 65 anos, Efraim ficará muito arruinado para ser povo. Quer dizer, Deus já estava profetizando. A cabeça de Efraim é Samaria, e a cabeça de Samaria é o filho de Remalias. Se vocês não ficarem firmes na fé, com certeza não resistirão. Disse ainda mais o Senhor a Acás. Peça ao Senhor, ao seu Deus, um sinal milagroso, seja das maiores profundezas, seja das alturas mais elevadas. Mas Acás disse, não pedirei, não porei o Senhor à prova.
Isaías foi lá e falou, olha, peça para Deus, não precisa fazer aliança com outro rei. Não, eu vou resolver da minha maneira. Não vou incomodar Deus com isto. Eu consigo resolver. E resolveu da maneira dele. Então disse Isaías, ouçam agora, descendentes de Davi, não basta abusarem da paciência dos homens, também vão abusar da paciência do meu Deus. Então Isaías está falando, por isso, o Senhor mesmo dará a vocês um sinal. E aí vem algumas profecias, né? Olha, a virgem ficará grávida, dará à luz a um filho, e se chamará... Ele comerá coalhada com mel e terá idade que saiba rejeitar o erro e escolher o que é certo. Mas antes que o menino saiba rejeitar o erro e escolher o que é certo, a terra dos dois reis que você teme ficará. Então calma, esse pessoal que você está temendo, eles vão ser destruídos, calma. Então assim, entendeu o contexto histórico que Isaías está ali falando para o rei? E vamos lá, continua. O Senhor trará o rei da Síria sobre você, e sobre o seu povo, e sobre a descendência de seu pai. Serão dias como nunca houve, desde que Efraim se separou de Judá. Naquele dia o Senhor assobiará para chamar as moscas dos distantes rios do Egito e as abelhas da Síria. Olha, o rei lá de Israel, não adianta, a Síria virá sobre ele. Entendeu? Deus já estava falando, olha, calma. A Israel será destruída, a Síria vai lá. E o rei, ao invés de ir lá buscar o Senhor, ele entendeu que tinha que fazer uma aliança com a Síria. É muito complicado a maneira que você fala as coisas. Sabiam disso? Nós temos que tomar muito cuidado. Nós estávamos assistindo um seriado policial. Falei para vocês isso ou não? Está assistindo um seriado policial e um sequestrador... Ele sequestrou o marido e o filho de uma gerente de um banco. E a estratégia desses bandidos era deixar os dois amarrados na caçamba de um caminhão. Deixa lá. E enquanto o comparsa dele ia lá, na agência, lá tal, e pegava o dinheiro com a mulher. Com os filhos lá, filho e esposa. E nesse episódio, aconteceu isso. Eles pegaram o marido e o filho e foram lá assaltar a agência. Quando chegaram lá, o assalto foi barrado. Não conseguiram fazer o assalto, conseguiram pegar o ladrão. Porém, o comparsa estava lá com o marido e com o filho. Bom, conseguiram pegar o cara, conseguiram chegar até o bandido e nada do pai da criança. E aí conseguiram descobrir, acharam o caminhão e o cara jogou o caminhão dentro do rio. Aí matou a criança, matou o pai. E o cara foi preso. E lá na delegacia, lá ele consegue arrumar uma maneira de fugir. Igual esses filmes lá. Matou um preso, trocou de roupa, tal, conseguiu sair. Esse episódio aí. Aí, Chicago Média, né? É isso aí. Aí acontece. Procura entender o que eu estou tentando te falar. O cara foi preso, o cara fugiu. E esse episódio, os caras vão atrás dele. Vão atrás dele e conseguem prender de novo. Quando ele escapou da primeira vez, um dos detetives vai até lá e fala para a mulher o seguinte, olha, encontramos seu marido e seu filho, eles estão mortos. Foram encontrados mortos. E ela começa a chorar e fala, mas por que o homem faz isso com outro homem? Aí ele fala, tem gente que não merece viver entre nós, né? É assim, ele lamenta. E olha só, ela fica com aquela frase. Quando esse cara foi preso de novo, lá na delegacia, ela está lá disfarçada, que ela vai lá e mata o assaltante. Dá um tiro nele e morre. E aí ela mata, tal, o pessoal vai lá, dá a arma, tal. E aí, o que aconteceu? Ela fala assim, eu ouvi o que você me disse. Aquilo ficou na minha cabeça. Que tem pessoas que não merecem viver entre nós. Então eu decidi. Quer dizer, eu entendi o que você me disse. O que ela entendeu? Olha, tem que ter alguém com coragem para matar o cara. Ele não disse isso. Mas ela entendeu. E por que eu estou falando isso para você? O Isaías estava falando para o rei, olha, não se preocupe com esses dois
tição de madeira que estão vindo contra você. Muito pelo contrário, a Síria vai ser usada para destruir esses dois aí. E aí que o rei entendeu? Não, então eu não vou incomodar Deus, deixa que eu resolvo. Aí ele vai lá e faz aquela lambança. Ele vai lá e dá ouro, dá prata, tudo do tesouro lá para o rei da Síria matar. Mas ele não disse isso. Está aqui. Aí, ó, todos virão e pousarão nos vales e íngremes e nas fendas das rochas, em todos os espinheiros. Aí Deus está falando com o profeta Isaías. Naquele dia o Senhor utilizará uma navalha alugada no rio Eufrates, o rei da Síria, para rapar a sua cabeça e os pelos de suas pernas. Deus está dizendo o seguinte, olha, que aconteceria isso com a tribo de Israel, que a Síria ia punir esse irmão que queria destruir o outro irmão. Para pensar isso, né? Isaías 7. E aí, naquele dia, o homem que tiver uma vaca e 2 cabras terá coalhada para comer, graças à fartura de leite. Todos os que ficarem na terra comerão coalhada e mel. Naquele dia, todo lugar onde havia 1000 videiras, no valor de 12 quilos de prata, será deixado para as roseiras bravas, para os espinheiros. E aí já começa a misturar um pouco de Jesus Cristo ali. Bom, continua. Os homens entrarão ali com arcos e flechas, já volta para a Síria. Pois todo o país estará coberto de roseiras bravas e espinheiros, e as colinas antes lavradas com enxada, você não verá mais, porque terá medo das roseiras. Quer dizer, Israel será destruído. Aí o profeta está ali profetizando isto. Foi o capítulo 7. O que o rei sai dali e entende? Isaías foi lá e deu a mensagem para o rei. O rei vai lá e faz aquela aliança com outro rei e 16 anos fazendo besteira. Entenderam o capítulo 7 do profeta Isaías? É assim. E aí, Deus continua utilizando essa situação nos capítulos 8, 9 e 10, vai falando exatamente sobre isso. De usar a Síria como instrumento para consertar ou corrigir as falhas do seu povo. Vocês estão comigo? Ó, porque no capítulo 8 eu vou falar exatamente sobre isso. Olha só. O Senhor disse para Isaías, o Senhor me disse, tome uma placa de bom tamanho e nela escreva de forma legível, Mar-Salal Hasbaz. E chama o sacerdote Urias e Zacarias, filho de Zeberequias, como testemunhas de confiança. Está lá. Deus disse isso para ele. Bom, aí na linguagem dele ele entendeu. Então deitei-me com a profetisa, com a mulher dele, e ela engravidou e deu à luz a um filho. E o Senhor me disse, dá-lhe o nome de Mahasalad Hashabas. Daqui a pouco dá o significado. Pois, antes que o menino saiba dizer papai ou mamãe, por que primeiro papai, hein? Não entendi. Tá, bom. Não entendi, mas enfim. Primeiro papai, por mamãe. A riqueza de Damasco e os bens de Samaria serão levados pela... Então ele começa a pegar aquilo ali. Aí o filho, significa assim, ó, rápido à presa, veloz ao despojo. Quer dizer, ele olhava para o filho dele e observe, o rei ficou 16 anos lá, né? Reinando lá, né? Ele falou assim, ó, vai crescer esse menino aí. E antes que ele fale, papai primeiro, ficou bem claro isso, é bíblico. Não sei porque as mulheres ficam com ciúmes, né? Está na Bíblia. Aí, ó, papai, a Síria vai destruir Israel. Daí vai vir os samaritanos depois, ó, tá bom? E o Senhor tornou-me a falar-me, já que esse povo rejeitou as águas de Siloé, que fluem mansamente, e alegrou-se com Rezim e com o filho de Ramalias. Olha que coisa que ele está falando. Já que o povo, já que o rei se alegrou em fazer aliança com o rei da Síria e com lá para destruir lá Israel, bom, vocês se alegraram, então tô fora. Está aqui, ó. O Senhor está trazendo contra eles as poderosas e devastadoras águas do Eufrates. O rei da Síria com todo o seu poderio. Elas transbordarão em todos os seus canais, encobrirão todas as suas margens, e inundarão Judá, cobrindo-o até o pescoço, seus braços abertos se espalharão por toda a terra. Ó, Emanuel, quer dizer, ó Deus, seja conosco, mais ou menos assim. Então, já que vocês estão fazendo aliança com eles,
Você dá um braço para o inimigo, ele vai vir querer perna, pescoço, tudo isso que Deus está falando. É um grande ensinamento. Bom, continue a fazer o mal, continue aí as nações, e vocês serão destruídas. Escutem terras distantes, ainda que vocês se preparem para o combate, serão destruídas, sim. Mesmo que se preparem para o combate, vocês serão? Entendeu? Assim, Deus abriu o verbo para o profeta. Mesmo que vocês criem estratégias, elas serão? Mesmo que façam planos, não terão? Pois Deus está? É fantástico isso. Ele está falando, lembra? As pessoas que não estão, ele está falando para quem está buscando, hein? Ó, fica firme aí, tá bom? Quem mais? E aí, olha só. O Senhor falou comigo em veemência, admitindo-me a não seguir o caminho desse povo. Ele disse, não chamem conspiração a tudo que esse povo chama conspiração. Não temam aquilo que eles temem, nem se apavorem. E aí, ó, eu tenho que ir para pular agora, mas apareceu aí, ó, temer só a... Não fica temendo com as traminhas que estão fazendo contra você para te destruir. Não se preocupe. Ele fala assim, fica firme aí, temam só a Deus. Bom, o Senhor dos Exércitos é que vocês devem considerar santo. A Ele é que vocês devem temer. Dele é que vocês devem ter. Para os dois reinos de Israel, ele será um santuário, mas também uma pedra de tropeço, uma rocha que faz cair. E para os habitantes de Jerusalém, ele será uma armadilha e um laço. Muitos deles tropeçarão, cairão e serão despedaçados, presos no laço e capturados. Guarde o mandamento com cuidado, excele a lei entre os meus discípulos. Esperarei pelo Senhor, que está escondendo o seu rosto da descendência de Jacó. Nele porei a minha... Dentro daquele contexto, lembra-se, 16 anos o rei insistindo em adorar outros deuses e não buscar a Deus. E o povo tinha que obedecer o rei. E o profeta está falando, fica firme. E lá no meio do povo tinha gente querendo buscar. E buscava escondido, hein? Buscava escondido. Mas publicamente eles tinham que preservar a vida deles, então fazia lá o que o rei pedia. E isso está na sua Bíblia. Por quê? Porque os outros povos começavam a se misturar, eles seguiam a liturgia do povo de Israel, publicamente, mas a Bíblia diz que lá, depois, cada um na sua casa buscava o seu Deus. É fantástico você ler isso aqui, tá bom? Bom, aqui estou eu com os filhos que o Senhor me deu. Em Israel somos sinais e símbolos da parte do Senhor dos exércitos que havia no Monte Sião. Quando disserem a vocês, procurem um médium ou alguém que consulte os espíritos e murmure encantamentos, pois todos recorrem a seus deuses e aos mortos em favor dos vivos. Deus está falando, todos estão recorrendo. A lei e os mandamentos. Se eles não falarem conforme essa palavra, vocês jamais verão a luz. Você precisa conhecer as leis e os mandamentos, tá bom? Pode continuar? Então, assim, aquele contexto histórico, a Isaías está falando, olha, depois olharão para a terra e só verão aflição, trevas e temível escuridão, e serão atirados em densas trevas. Então, aquele povo que está buscando servir outros deuses, eles seriam destruídos. E nós conhecemos a história. O povo de Israel é destruído, a Síria vem, destrói tudo, e bate na porta de Judá, na sequência, mas não consegue destruir Judá. É fantástico. Aí a Síria recua, aí Deus dá uma chance para Judá de novo, mas não tem jeito, Judá não busca a Deus. Aí vem o inimigo mais forte, que é a Babilônia, se fortalece mais, porque o inimigo é assim, ele vem, joga uma bombinha, vê o quanto vai mexer na sua estrutura, quanto você mexe. Ali, peraí. Aí depois ele vai lá, joga outra bombinha, mexe outra estrutura, e está se fortalecendo. Depois ele vem com tudo e destrói. É assim. Fantástico, olha lá, está lá. Bom, tudo bem, irmãos.
Não tem jeito. Esses capítulos estão falando desse período desse rei em que não buscou a Deus. Isaías falou, vamos colocar o joelho, vamos buscar Deus, porque olha, Deus está me dizendo que a Síria tem um poderio, a Síria, que ele vai usar a Síria. Aí que o rei entendeu que ele que tinha que fazer a aliança. Mas Deus não precisava nada disso. Deus já ia automaticamente ia lá. O rei da Síria aproveitou, tá bom, vai, deixa eu pegar mais ouro. E ganhou mais dinheiro. Mas o preço já estava no coraçãozinho dele fazer isso, tá bom? Pode continuar? Capítulo 9 vai continuar falando. Quer alguém falar alguma coisa? Fel, pastor, fique à vontade. Quer falar? Fala. De qual capítulo? 8? Fala. É. Então, porque assim, olha só que ele fala, ó, todos recorrerão a seus deuses e aos mortos em favor dos, mas aqueles que não tinham fé em Deus. Então, mas presta bem, presta atenção. Se você pegar esse texto aqui fora do contexto, esquece a história em que está acontecendo aquilo, e você lê assim e fala, olha, como se fosse hoje, esquece os 700 anos antes de Cristo, esquece o contexto do rei incitando o povo a buscar um outro Deus, a não ser o Deus de Israel. Aí, olha só, se você ler isso aqui, quando disserem a vocês, procurem um médium ou alguém que consulte os espíritos e murmure encantamentos, pois todos recorrem a seus deuses e aos mortos em favor dos vivos. Respondam. Quando alguém disser, procure um médium, porque todo mundo faz isso, você tem que responder o seguinte, a lei e os mandamentos. Se eles não falarem conforme essa palavra, vocês jamais verão. E é uma recomendação. Todos vão procurar. Se alguém falar, pode procurar, que todo mundo procura. Bom, seguinte, não, eu tenho que buscar a lei e os mandamentos, senão eu não consigo ver a luz. Fantástico. Tem mesmo. Lembra que... Precisa. Tá lá, né? Sabe que uma vez no litoral, Juscelino? Uma vez no litoral, tá empolgada, tinha um espírita e ele queria, falei assim, olha, eu só vou discutir com você se você tiver uma Bíblia. Como assim? Porque eu não vou discutir, você vai me perguntar, eu vou pedir para você ler alguns textos bíblicos e a Bíblia vai te responder. Foi o maior desafio, foi super legal. Ele foi falando, eu falei, lê tal coisa, entendeu? Lê tal coisa, lê tal coisa, lê tal coisa. Ele saiu de lá quase crente, mas assim, mas ele leu, eu não respondi nada. Eu não falei, eu não vou dar minha opinião, eu vou pedir para você ler. Foi o que eu li, porque eu estudei lá o livro dos Espíritas, eu fui lá na Kardec, eu fui lá, eu li o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu tive uma passagem obscura antes de chegar à luz. Mas quando eu li os mandamentos, eu enxerguei a luz. Um versículo que abriu a minha mente foi...